Há um tipo de pessoa que você reconhece à distância, não pela roupa ou pelo jeito de andar, mas pela forma como olha para o mundo, como se a vida fosse um tabuleiro de xadrez e cada movimento precisasse ser calculado com 3 lances de antecedência. São aqueles que fazem listas de compras por ordem de corredor do supermercado, que chegam ao aeroporto 4 horas antes do voo só por precaução, que têm pastas no computador organizadas por data, tema e nível de urgência, com subpastas para talvez um dia precise. Para eles, a espontaneidade não é um dom, é um risco. E enquanto o resto do mundo vive se adaptando aos imprevistos, eles parecem viver em um universo paralelo, onde o caos não existe, ou se existe, está devidamente agendado para ser resolvido na terça-feira, entre 15 horas e 15 horas e 30. À primeira vista pode parecer apenas uma questão de personalidade. Fulano é assim mesmo, gosta de ordem. Mas por trás dessa necessidade de controle meticuloso, há algo mais profundo do que simples preferência. Não é só sobre ter as meias dobradas da mesma forma ou os potes de tempero alinhados por altura. É sobre uma equação emocional que poucos enxergam. Se eu controlar os detalhes, nada mais vai sair do controle. E essa equação quase sempre nasce de uma ferida antiga, ou de um medo que nunca foi nomeado. Imagine uma criança que cresceu ouvindo que errar é inaceitável, que foi elogiada apenas quando tudo saiu perfeito, ou que aprendeu cedo demais, que o mundo é um lugar imprevisível e perigoso. Para ela, o planejamento excessivo não é um hobby, é uma armadura. Cada lista, cada lembrete, cada backup de backup é um tijolo na fortaleza que protege contra a ansiedade do e se. O cérebro dessas pessoas funciona como um sistema de alerta antecipado. Se eu não pensar em tudo, algo vai dar errado. E se algo der errado, não serei capaz de lidar. A ironia? Quanto mais elas planejam, mais alimentam a própria ansiedade, porque a vida, por definição, escapa dos quadradinhos do Excel. Esses planejadores compulsivos, como poderíamos chamá-los, muitas vezes são confundidos com pessoas rígidas ou até chatas. Mas a verdade é que, por trás da aparente frialdade dos cronogramas, há uma sensibilidade aguçada. Eles não planejam porque não sabem viver de outro jeito. Planejam porque, em algum momento, aprenderam que o mundo é mais seguro quando você consegue prever seus passos. E isso, claro, tem um preço. Eles podem perder noites de sono revisando itinerários, sentir um aperto no peito quando alguém sugere deixar rolar, ou até adiar sonhos por medo de que não saiam exatamente como imaginado. A perfeição para eles não é um ideal, é uma necessidade de sobrevivência emocional. Mas aqui está o paradoxo fascinante. Essa mesma característica que pode parecer limitante é, na verdade, uma superpotência disfarçada. Pessoas assim são as que mantêm equipes funcionando em crises, que transformam ideias vagas em projetos concretos, que lembram dos aniversários quando todo mundo esqueceu. Seu defeito, a incapacidade de relaxar com o desconhecido, é também sua maior força, a habilidade de transformar o caos em ordem, o abstrato em tangível. O problema não é o planejamento em si, mas o peso que ele carrega. Quando a lista de tarefas vira uma prisão, quando o cronograma se torna mais importante que as pessoas nele envolvidas, ou quando a busca pela previsibilidade rouba a capacidade de se surpreender com a vida, é hora de perguntar, até onde esse controle é necessário, e a partir de quando ele passa a controlar você? Se você se reconheceu até aqui, saiba que não há nada de errado em gostar de estrutura. O mundo precisa de pessoas como você, aquelas que pensam nos detalhes quando os outros só veem o quadro geral. Mas também permita-se, de vez em quando, deixar um espaço em branco no agendamento. Talvez seja ali, naquele vazio não planejado, que a vida guarde suas melhores surpresas. Afinal, até as melhores estratégias precisam de um pouco de margem para o improviso. E quem sabe? Talvez você descubra que, às vezes, os melhores planos são aqueles que não foram feitos. E aí, você também é daqueles que não consegue dormir sem checar a agenda do dia seguinte? Comenta aqui como é a sua relação com o planejamento, ou se você conhece alguém assim. Compartilha este texto com quem precisa ouvir que não está sozinho nessa. E se quiser mais reflexões como essa, ativa as notificações para não perder os próximos. Até a próxima, quando a gente vai falar sobre outro daqueles hábitos que revelam muito mais do que a gente imagina. Cara piscando. O controle que nos controla, quando a organização virou uma gaiola de ouro. Você já parou para pensar que a sua agenda impecável pode ser uma armadilha disfarçada de produtividade? Não é sobre ser bagunçado ou irresponsável. É sobre perceber que, às vezes, o mapa que você traçou está te impedindo de explorar os territórios mais interessantes da vida. Imagine só. Você passa horas otimizando cada minuto, colorindo blocos no Google Calendar como se fosse um Tetris profissional,
e no final do dia se pergunta: por que me sinto tão vazio se cumpri tudo? A resposta pode estar justamente aí. Você confundiu eficiência com significado. Cumprir tarefas não é o mesmo que viver experiências. E pior, quando a vida vira uma checklist, a gente para de sentir o gosto das coisas. O mito da produtividade perfeita, ou por que você está exausto de ser tão organizado? A sociedade glorifica quem acorda às 5 horas, medita, malha, trabalha 12 horas e ainda lê 50 livros por ano. Mas ninguém fala do custo disso. A ansiedade de nunca estar suficientemente à frente, a culpa por tirar um domingo para não fazer nada, a sensação de que, mesmo com tudo marcado, algo sempre escapa. E esse algo não é uma tarefa esquecida. É a espontaneidade. É o café com um amigo que apareceu do nada. É a ideia genial que surgiu enquanto você olhava pela janela sem propósito. É a vida acontecendo fora das caixinhas do Notion. Pergunta dolorosa, mas necessária. Quantas vezes você adiou a felicidade porque não estava no plano? O paradoxo do controle. Quanto mais você segura, mais a vida escorre pelos dedos. Aqui está a verdade nua e crua. Planejamento excessivo é uma ilusão de segurança. Você acha que está no controle, mas na realidade, está prisioneiro da sua própria estrutura. Imprevistos não são falhas, são convites. Aquela reunião cancelada, aquele voo atrasado, aquele erro no projeto, podem ser portas secretas para algo melhor. As melhores histórias começam com "eu não estava esperando que". Amor, amizades, oportunidades, descobertas, nada disso cabe em uma planilha. E o mais irônico? Quem mais planeja menos aproveita. Porque está sempre preocupado com o próximo item da lista em vez de saborear o agora. O experimento radical. O que acontece quando você deixa um espaço em branco? Tente isso nos próximos 7 dias. Bloqueie 1 hora por dia no seu calendário, e não coloque nada lá. Chame de tempo livre ou janela para o acaso. O nome não importa. O que importa é não preenchê-lo. 2. Quando alguém te convidar para algo fora do planejado, diga sim uma vez. Mesmo que seja só um café, uma caminhada, uma conversa sem rumo. 3. Anote o que aconteceu nesse tempo vazio. Uma ideia? Um insight? Um riso inesperado? A magia está aí. Spoiler. No começo você vai se sentir inútil, ansioso, como se estivesse perdendo tempo. Isso é normal. Seu cérebro foi treinado para associar produtividade a valor. Mas depois de alguns dias, algo muda. Você começa a perceber que a vida não é um relatório de progresso. É uma coleção de momentos. A grande revelação. Você não precisa escolher entre caos e controle. Não se trata de jogar a agenda pela janela e virar um boêmio sem rumo. Trata-se de entender que a vida é uma dança entre estrutura e fluidez. Estrutura te dá direção. Fluidez te dá magia. Exemplo prático. Com planejamento, você marca um jantar com amigos no sábado. Com fluidez, no caminho vocês decidem entrar numa livraria antiga, encontram um livro raro, e acabam passando a noite falando sobre sonhos de infância. Esse momento não estava no plano. Mas será a coisa que vocês vão lembrar daqui a 10 anos. O convite não é um CTA. É uma mudança de mentalidade. Esta não é uma crítica à organização. É um convite para questionar. O que você está sacrificando em nome do controle? Sacrificou o tédio? Que, aliás, é o berço da criatividade. Sacrificou a surpresa? Que é o tempero das memórias. Sacrificou o erro? Que muitas vezes é o atalho para o acerto. A pergunta final e a mais importante. Se você olhasse para trás daqui a 50 anos, do que sentiria saudade? Das tarefas concluídas? Ou dos momentos que deixou escapar por não caberem no cronograma? Para refletir e agir, agora mesmo. Pegue seu celular e apague um lembrete desnecessário hoje. Só um. Sinta o alívio. 2. Mande uma mensagem para alguém que você não vê há tempo. Sem motivo, sem agenda. Só porque lembrou. 3. Faça uma coisa hoje errado. Comece pelo final, pule uma etapa, improvisa. O mundo não vai acabar. E se você chegou até aqui, me diz uma coisa nos comentários. Qual foi a última vez que algo inesperado mudou seu dia ou sua vida para melhor? Eu quero saber. E mais importante, você precisa lembrar. Compartilhe este texto com aquele amigo que vive estressado com a própria organização. Talvez ele precise dessa permissão para respirar. E se quiser mais reflexões como essa, ativa as notificações, porque a próxima vai ser sobre aquele hábito que você nem percebe que está te sabotando. Até lá! E lembre-se, às vezes, o melhor plano é não ter plano nenhum. Via Láctea. O tempo que não espera por cronogramas. E porque as melhores histórias são escritas nas entrelinhas da agenda.
Você já parou para pensar que o relógio é o único tirano que a gente paga para nos oprimir? A gente compra despertadores, assina apps de produtividade, marca cada minuto como se o tempo fosse um funcionário preguiçoso que precisa de supervisão. Mas e se a vida não fosse uma planilha para ser preenchida, e sim um quadro em branco onde os rasurados são as partes mais interessantes? Pense na última vez que algo realmente importante aconteceu na sua vida. Um insight que mudou tudo, um encontro que redefiniu seu caminho, uma risada que salvou seu dia. Quantos deles estavam agendados? Quantos cabiam em um bloco de 30 minutos entre reunião e almoço rápido? Aqui está a verdade inconveniente. As coisas que mais importam são especialistas em chegar sem avisar. Elas não mandam e-mail marcando horário. Não pedem permissão para bagunçar seus planos. Elas simplesmente acontecem, enquanto você está ocupado checando itens de uma lista que no fundo, ninguém além de você vai lembrar daqui a 5 anos. A armadilha da produtividade performática. A gente vive em uma época onde ser ocupado virou sinônimo de ser importante. Postamos stories de madrugadas trabalhando como se fossem medalhas. Compartilhamos screenshots de listas de tarefas concluídas como se fossem conquistas épicas. Mas o que a gente está realmente conquistando? Uma vida onde cada segundo é otimizado. Para quê? O escritor Alan Watts costumava dizer que a vida não é uma jornada com um destino, mas uma dança. E dançar, meu amigo, não tem cronograma, não tem KPIs, não tem deadlines. Tem apenas o movimento, o ritmo, e às vezes, a graça de tropeçar e rir do próprio equilíbrio. Mas a gente trocou a dança pela maratona da eficiência. E o pior, a gente nem sabe mais por que está correndo. O que a gente perde quando ganha tempo. Há uma palavra japonesa que deveria estar em todos os nossos post-its, ma. Não é exatamente tempo, mas o espaço entre as coisas, o silêncio entre as notas de uma música, a pausa entre um respiro e outro. É nesse ma que a magia acontece. É aí que a vida respira. Mas a gente encheu o mar de notificações, de tudos, de reminders. Transformamos o vazio em inimigo, como se o ócio fosse um crime contra a produtividade. E assim perdemos a arte de deixar coisas acontecerem. Quantas ideias brilhantes você teve no chuveiro, que aliás não estava na sua agenda? Quantas conversas profundas começaram com um "tô só passando aqui rapidinho", que virou 3 horas? Quantas vezes o desperdício de tempo se transformou no momento mais valioso do seu dia? A gente chama isso de sorte. Mas e se for apenas a vida nos lembrando que ela não cabe em caixinhas? O paradoxo do planejamento perfeito. Aqui vai uma ironia cruel. Quanto mais a gente planeja, menos espaço sobra para o que realmente importa. O casal que marca a noite romântica no Google Calendar acaba discutindo porque um dos dois esqueceu de bloquear o horário. O profissional que agenda tempo para a criatividade passa a hora olhando para a tela em branco, pressionado pelo relógio. A pessoa que anota meditar no planner passa os 10 minutos pensando em quanto tempo falta para terminar. A vida não é um projeto a ser gerenciado. É uma experiência a ser vivida. E experiências, por definição, não são controláveis. O convite, ou desafio. Hoje eu te proponho um experimento radical. Deixe algo importante fora da agenda. Não é sobre ser irresponsável. É sobre reconhecer que algumas coisas são grandes demais para caberem em um quadro de horários. Deixe um sábado sem planos, e veja o que ou quem aparece. Comece uma conversa sem objetivo, e descubra para onde ela te leva. Faça algo improdutivo: pintar, caminhar sem destino, olhar para o céu, e observe como seu cérebro, livre da pressão, começa a trabalhar melhor do que nunca. O segredo não é gerenciar melhor o tempo, é parar de lutar contra ele. Para refletir e desobedecer, agora. Apague um compromisso da sua agenda esta semana. Não o remarque. Deixe o espaço vazio. Sinta o que acontece. 2. Faça algo sem propósito. Não para relaxar, não para ser produtivo depois. Apenas porque sim. 3. Deixe alguém atrasar seus planos hoje. Um amigo que apareceu sem avisar, uma ideia que surgiu no meio de outra tarefa. Dê permissão para o imprevisto. E me diz nos comentários. Qual foi a última vez que você quebrou suas próprias regras e descobriu que era exatamente o que precisava? Compartilhe este texto com aquele amigo que vive dizendo "não tenho tempo". Talvez ele só precise lembrar que o tempo não é um recurso a ser gasto, mas um espaço a ser habitado. E se quiser mais reflexões como essa, ativa as notificações, porque a próxima vai ser sobre aquele hábito que você acha inofensivo, mas está roubando sua paz aos poucos. Até lá! E lembre-se, às vezes a coisa mais produtiva que você pode fazer é não fazer nada. Nuvem, o tempo não é um relógio, é um rio, e você não precisa nadar contra a corrente.
Você já reparou como a palavra produtivo virou um verbo invisível que nos açoita? Hoje eu fui produtivo, preciso ser mais produtivo, não rendi o suficiente. Como se a vida fosse uma planilha de Excel onde cada célula vazia é uma falha pessoal. Mas e se eu te dissesse que a obsessão por produtividade é apenas a maneira que o capitalismo encontrou de nos fazer esquecer que somos humanos? Pare e pense, quando foi a última vez que você fez algo simplesmente porque te dava prazer, sem calcular o retorno sobre o investimento do seu tempo? Quando foi que você deixou uma tarde escorrer entre os dedos como areia, sem culpa, sem a vozinha no fundo da cabeça sussurrando você deveria estar fazendo X? A armadilha da produtividade tóxica, e como sair dela sem culpa. O mito do tempo bem gasto. A sociedade nos ensinou que tempo ocioso igual tempo perdido. Mas a ciência diz o contrário. O cérebro mais criativo não é o que trabalha sem parar, é o que sabe descansar. Os maiores insights de Einstein vieram enquanto ele tocava violino. Kafka escreveu A Metamorfose nas madrugadas depois de dias exaustivos no escritório, não apesar da exaustão, mas como escape dela. Experimento radical. Anote tudo o que você fez hoje. Agora risque metade. Não porque não era importante, mas porque você merece espaço para não fazer nada. O que sobra? Aí está a sua vida real. 2. A síndrome do sempre poderia ter feito mais. Você já terminou um dia de trabalho, olhou para trás e pensou, poderia ter sido mais eficiente. Isso não é ambição. É uma prisão. O psicólogo Adam Grant chama isso de lamento de maximização, a ideia de que sempre existe uma versão melhor de nós mesmos, e qualquer coisa aquém disso é fracasso. A verdade nua e crua, você não é uma máquina. Seu valor não está na quantidade de tarefas concluídas, mas na qualidade da atenção que você dá à sua própria existência. 3. O paradoxo do lazer. Por que descansar parece trabalho? Já percebeu como é mais fácil dizer estou ocupado do que estou descansando? O ócio virou um luxo vergonhoso. Mas veja bem, quem decide que trabalhar até a exaustão é nobre e parar é preguiça? Soiler, o mesmo sistema que lucra com sua fadiga. Desafio: na próxima vez que alguém perguntar, o que você tem feito? Responda, tenho praticado a arte de não fazer nada. É exaustivo, mas vale a pena. E observe a expressão no rosto da pessoa. Você acabou de questionar um dogma. O manual antiprodutividade para quem quer viver, não só produzir. A regra dos 3 nãos diários. Todo dia, recuse 3 coisas que não acrescentam nada à sua vida. Uma reunião desnecessária. Um sim automático por obrigação. A culpa por não ter aproveitado cada minuto. Porque funciona. Produtividade não é sobre fazer mais, é sobre fazer menos do que não importa. 2. O poder do tempo ruim. Os gregos tinham 2 palavras para tempo. Cronos, o tempo do relógio linear mensurável. Kairos, o tempo qualitativo, o momento certo, a experiência significativa. Sua missão: troque 1 hora de Cronos por Kairos todo dia. Em vez de rolar o feed, sente-se no chão e observe a luz no quarto. Em vez de responder e-mails às 22 horas, leia um poema em voz alta para você mesmo. Em vez de otimizar sua rotina, deixe algo dar errado de propósito. Quebre um copo, perca o ônibus, esqueça a lista de compras. Os melhores insights vêm do caos, não do controle. 3. A técnica do desperdício consciente. Faça algo intencionalmente inútil esta semana. Plante uma semente sabendo que não vai nascer. Escreva uma carta que nunca vai enviar. Compre um caderno bonito e deixe-o em branco. O objetivo: provar para seu cérebro que você não precisa justificar sua existência com resultados. Para refletir e subverter, hoje mesmo. Qual é a tarefa que você mais evita? Agora faça o oposto, deixe-a incompleta de propósito. O que acontece com sua ansiedade quando você para de lutar contra ela? 2. Qual foi a última vez que você perdeu a noção do tempo? Não em um filme ou série, que são escapismos passivos, mas fazendo algo tão absorvente que o mundo desapareceu. Como pode trazer mais disso para a sua vida? 3. O que você faria se ninguém pudesse julgar sua produtividade? Anote. Agora faça 10% disso amanhã. E me diz nos comentários. Qual foi a última vez que você perdeu tempo e descobriu que na verdade estava ganhando vida? Compartilhe este texto com aquele amigo que vive se cobrando, ou com você mesmo, para ler sempre que a culpa bater. O mundo não vai acabar se você parar, mas sua alma pode. E se quiser mais heresias produtivas como essa, ativa as notificações, porque a próxima vai ser sobre porque sua lista de afazeres é na verdade uma lista de deverias, tóxicos, e como queimá-la sem remorso. Até lá! E lembre-se,
A coisa mais revolucionária que você pode fazer hoje é não fazer nada. Erva. PS. Se você chegou até aqui, parabéns. Isso significa que você escolheu gastar seu tempo com algo que não te dá likes, nem promoções, nem aprovação externa. Isso, meu amigo, é liberdade. Bem no alvo.